Por que a gente é tão leal a essas crenças e acaba repetindo esses padrões familiares, mesmo que eles não façam mais nenhum sentido, mesmo que eles acabem nos prejudicando, né? Você é o orgulho ou a ovelha negra da sua família? Você está repetindo padrões de comportamento do seu pai ou da sua mãe? Ou será que você repudia totalmente o comportamento de alguém da sua família, mas sem perceber está tendo as mesmas atitudes? Pois é. Vamos conversar sobre crenças familiares e como esses contratos emocionais inconscientes que mantemos com a nossa família interferem e muitas vezes atrapalham a nossa vida sem sequer a gente ter noção que isso acontece. Crenças familiares são padrões de pensamento e comportamento que são passados por nossos familiares para nós. São frases que ouvimos, fatos que presenciamos repetidamente ou coisas que sentimos influenciados pelos sentimentos dos nossos pais. Eu estou falando pais, mas você aí pode substituir por qualquer pessoa equivalente que tenha tido relevância na sua vida. Avós, tios, padrinhos, alguém que em algum momento você tenha criado esse vínculo, principalmente na sua primeira infância. As crenças familiares fazem parte do nosso sistema de crenças que podem ser limitantes ou fortalecedoras, dependendo de como o nosso cérebro interpretou aquele fato, aquela frase, aquele sentimento e registrou como algo que te limita ou que te fortalece. Sabe aquela história familiar que se repete? Problemas que vão passando de geração para geração? Muitas vezes, essa situação tem origem nas crenças familiares, que vão passando de pai para filho, numa coisa que a gente chama de transmissão intergeracional. Talvez você já tenha identificado alguma crença que esteja na sua família há muitas gerações. Padrões que são repetidos pelos seus avós, pelos seus pais e talvez por você mesmo. Se você já ficou presente para algum padrão que vem acompanhando a sua família e talvez atrapalhando a vida dos seus familiares, coloca aqui nos comentários. Me conta que crença você descobriu. Eu vou gostar de saber. Eu leio sempre todos os comentários. Esse vídeo mesmo eu resolvi gravar por causa de um comentário que um inscrito aqui no canal deixou num vídeo e eu achei que valia a pena gravar um vídeo falando desse assunto. Porque crenças familiares são crenças muito arraigadas no nosso subconsciente, no nosso sistema de crenças, e elas são às vezes difíceis de identificar. Então, meu objetivo com esse vídeo de hoje é ajudar você a talvez identificar esse padrão que se repete, ficar presente para isso e, quem sabe, começar um caminho aí para ressignificar essas crenças e ajudar que os seus descendentes não herdem de você essas crenças familiares limitantes que às vezes estão atrapalhando o seu sucesso, os seus resultados, a sua felicidade. Então, que tal você ser o primeiro a quebrar esses contratos familiares e fazer diferente? Então, fica comigo nesse vídeo porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Identificar a crença familiar que está limitando os seus resultados, que está te atrapalhando, é o primeiro passo para que você mude o padrão de pensamento ou sentimento ou comportamento que foi herdado aí dos seus ancestrais e que está sendo repetido por você de forma inconsciente. Eu quero trazer aqui para você uma história bem interessante. Uma vez eu tive um cliente que ele tinha uma questão de autossabotagem assim bem relevante na vida dele. Ele tinha uma certa trava, sabe, profissional e financeira. Ele era muito competente na área dele, mas não conseguia transformar aquele conhecimento e aquela competência
em resultados, em sucesso profissional e financeiro. Ele se sabotava de várias formas. Para você ter uma ideia, uma vez ele foi procurado por uma empresa concorrente que ele trabalhava para chefiar um departamento. E ele ia ganhar umas 3 vezes mais do que ele ganhava. Só que a empresa tinha urgência para contratar ele. E aí ele foi para a entrevista, ele foi para um processo seletivo e foi dando tudo certo, ele foi passando. No dia seguinte da última entrevista, em que ficou tudo certo, que ele saiu de lá decidido, que ele ia lá na empresa que ele estava, ia pedir demissão para na semana seguinte começar na empresa nova. Ele simplesmente pegou uma virose. No dia seguinte ele estava de cama com febrão. Dali ele foi evoluindo para uma pneumonia e ele ficou 40 dias internado. Imagina isso, gente, 40 dias internado. É claro que isso fez com que ele perdesse a oportunidade, porque a empresa não podia ficar esperando lá ele se recuperar para poder começar a tocar aquele departamento. Enfim, eles acabaram contratando uma outra pessoa. E essa foi apenas uma das vezes que ele se sabotou. Isso acontecia repetidas vezes na vida dele. E conforme nós começamos a trabalhar na terapia, a gente foi entendendo que tinham crenças familiares que estavam ali levando a ele a esse processo de autossabotagem. E uma dessas crenças era que os pais dele eram muito pobres e os avós também tinham sido muito pobres. O pai dele trabalhava muito duro, ganhava muito pouco. E ele sempre ouvia, o pai dizer: eu não tenho dinheiro para nada, essa vida é muito difícil. Ele ouvia a mãe conversando com o pai, e o pai dizendo para a mãe assim: não adianta nada, sabe? Porque quem nasce pobre morre pobre. Todo castigo para pobre é pouco. E ele ouvia essas coisas repetidamente, porque sempre estava presente nas conversas familiares ali entre o pai e a mãe, do pai com os avós, quando ainda eram vivos. E aí ele se tornou um adulto, ele tinha aquela vontade de prosperar, de evoluir, ele estudou, se dedicou, foi assim que foi se tornando uma pessoa muito competente profissionalmente. Ele começou a evoluir, a ganhar mais dinheiro, porém, conscientemente ele sabia que ele tinha tudo para ter uma vida melhor, para evoluir. Claro que ele já tinha evoluído em relação aos pais, ele já tinha mais prosperidade, mais abundância que os pais, porém ainda não tinha chegado no nível que ele achava, que ele sabia que ele podia, pelo conhecimento que ele tinha, pela competência que ele tinha. Ele sabia, comparado com outros profissionais, ali do ramo dele, que ele tinha todas as condições para ganhar muito mais, para assim voar profissionalmente. Mas ele não conseguia. Por quê? Porque conscientemente ele achava isso, mas inconscientemente tinham essas crenças familiares. Existia ali um vínculo familiar, que a gente chama de contrato emocional ancestral, que dizia: minha família é pobre, a vida é difícil, quem nasce pobre morre pobre e todo castigo para pobre é pouco. Essas eram as crenças que ficavam rodando ali. E para honrar a família, ele tinha que manter esse vínculo. Então, em termos de subconsciente, ele pensava: eu não posso avançar mais do que eu já avancei. Porque profissionalmente, financeiramente, eu já me afastei muito dos meus pais, dos meus avós, do padrão da minha família. Então, o que acontecia? Inconscientemente, ele se sentia culpado por ter mais, por querer mais dinheiro, por querer mais status, por querer ter sucesso profissional. Ele se sentia culpado e lá no fundo, a crença que ficava rodando no inconsciente dele era que isso não era possível, porque afinal de contas, quem nasce pobre morre pobre. Ele nasceu pobre, ele tinha que morrer pobre. Isso não estava acessível para ele. Então, para manter aquele padrão familiar, ele se sabotava. Cada vez mais aconteciam coisas que faziam com que ele não avançasse.
Então nós começamos a trabalhar para desfazer esses contratos familiares, para ressignificar essas crenças, para que ele pudesse destravar isso e começar a alcançar os objetivos que ele tinha. E é impressionante como quando a gente identifica isso e começa a trabalhar essas crenças, a resposta é rápida. É impressionante, gente. Quando a gente fica presente para aquela crença, né, e começa a questionar, a ressignificar, a vida da gente começa a fluir na direção que a gente deseja. Porque é como se a gente tivesse tirado uma bola de ferro que estava presa ali na nossa perna, impedindo que a gente fosse livre para voar, para alcançar outros níveis na nossa vida. Mas por que será que isso acontece? Por que a gente é tão leal a essas crenças e acaba repetindo esses padrões familiares, mesmo que eles não façam mais nenhum sentido, mesmo que eles acabem nos prejudicando, né? Prejudicando a nossa evolução? Primeiro, a gente precisa entender que o nosso cérebro gosta de padrões. O nosso cérebro precisa de referências. E a primeira referência que a gente tem é a nossa família. Então, esse primeiro contato, que normalmente acontece na infância, que é exatamente quando a gente ainda não tem capacidade racional plena, ou seja, a gente não questiona. A gente ouve essas coisas, a gente percebe esses fatos, né, na nossa família e não questiona, porque a gente ainda não tem capacidade de fazer isso. Então, aquelas palavras, aquele comportamento do nosso pai ou da nossa mãe passa a ser uma verdade absoluta. Por isso, a gente não questiona. A outra questão de por que isso acontece é que nós, seres humanos, somos seres relacionais. Ou seja, nós precisamos manter as nossas relações, manter os nossos vínculos afetivos. Isso é importante para nós. Então, esses vínculos familiares, eles são muito fortes, tão fortes que mesmo quando a gente rejeita totalmente o comportamento de um familiar, seja ele pai, mãe, né, dizendo assim, Deus me livre, ser igual ao meu pai, né, ou a minha mãe, ou a minha tia, ou a minha madrinha, o meu avô, né? Mesmo quando a gente faz isso, a gente pode se pegar repetindo padrões, repetindo o que aquela pessoa dizia, repetindo um hábito que aquele familiar tinha. Mesmo quando supostamente a gente rejeita aquela pessoa, a gente rejeita aquele comportamento ou aquele pensamento, a gente acaba assimilando de forma inconsciente. Mesmo se o nosso consciente disser assim, eu quero ser completamente diferente dos meus pais. E aí, de repente, você se pega repetindo os mesmos padrões inconscientes. Ou você vai estabelecer, como o meu cliente, processos de autossabotagem, porque inconscientemente você vai se sentir culpado e você vai se sentir não merecedor por querer ser diferente. A sua vontade de querer ser diferente do seu pai, da sua mãe, não manter aqueles padrões que estão na família há gerações, vai te causar um incômodo inconsciente, um incômodo emocional, porque você está quebrando esses contratos emocionais ancestrais. Só que o que você precisa entender, o que nós todos precisamos entender, é que você pode e deve quebrar esses contratos familiares. Se eles não fazem mais sentido para você, você tem que fazer diferente. Pelo bem da evolução dos seus descendentes, entende? E aí eu quero trazer uma reflexão importante. O universo, ele espera que você se desenvolva, que você faça mais do que os seus ancestrais. Caso contrário, a humanidade estagnaria. Não haveria mais evolução. Nós precisamos ir além dos nossos ancestrais. Nós precisamos nos desenvolver mais, conquistar mais, aprender mais. Só que para isso a gente precisa quebrar essas crenças familiares que fazem a gente inconscientemente achar que a gente não pode.
né? Que porque os nossos pais ou avós foram assim, nós precisamos ser assim também. Na PNL tem uma frase que eu gosto muito que é: o seu passado não define o seu futuro. Ou seja, você é livre para fazer as suas escolhas. E você pode ser qualquer coisa que você esteja consciente de ser. A única coisa que te atrapalha é aquilo que você acredita ser possível e o comportamento que você tem por causa daquilo que você acredita. Entende que é um fluxo, né? Eu acredito que não posso, que não é possível, no caso do meu cliente, que eu tenho que ser pobre, igual aos meus pais, igual à minha família, então eu me comporto de uma forma, eu me saboto, e esse comportamento leva a resultados que confirmam essa crença de que não é possível. Então aquilo é um ciclo que se repete e se retroalimenta, em que você não consegue avançar, você não consegue ir para o próximo nível, seja profissionalmente, seja financeiramente, seja nos seus relacionamentos. Eu já tive clientes também que tinham questões de relacionamento, que não conseguiam ficar num relacionamento saudável, num relacionamento bom, porque simplesmente já vinham de padrões familiares em que as pessoas se separavam. Os pais eram separados, os avós eram separados, existiam histórias, né, de laços cortados em relacionamentos e por isso ele repetia aquele padrão. Aquela pessoa repetia aquele padrão sem fazer o menor sentido. Eu já tive casos de uma cliente que queria se separar e não sabia por que ela queria se separar. Ela não tinha motivo nenhum para se separar, mas ela sentia uma necessidade. Não, eu me sinto presa nesse relacionamento. Mas por quê? Não tem motivo, mas eu me sinto, é assim que eu me sinto. Por quê? Porque tinham essas crenças familiares rodando em âmbito subconsciente. Então nós precisamos trazer para a consciência essas crenças, entender que essas crenças são dos nossos ancestrais, não são nossas, que a gente não precisa manter essas crenças, ao contrário, a gente deve libertá-las, liberá-las, para que a gente possa evoluir e cumprir o nosso papel no universo, que é evoluir e ocuparmos o nosso espaço, construirmos a nossa história. Se aquilo que você acredita não te ajuda a conquistar o que você deseja, você precisa começar a acreditar em outra coisa. E o primeiro passo para você substituir essa crença, né, ressignificar, é questionar essas crenças familiares. Para que você escolha aquelas que te fazem sentido, que são compatíveis com aquilo que você quer para a sua vida como indivíduo hoje. Então, eu quero deixar você com uma reflexão aqui nesse vídeo. O que você ouvia quando era criança que pode estar limitando a sua capacidade, o seu aprendizado agora, aqui na vida adulta? Pense nisso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Vamos espalhar esse conhecimento para ajudar mais pessoas a desenvolver inteligência emocional e principalmente a se libertar dessas amarras, dessas crenças que nos limitam, nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Até a próxima!